Sejam todos bem-vindos à continuação do nosso audiobook Viva na Quarta Dimensão. Eu estou muito feliz de poder ser um instrumento de Deus na sua vida, de saber que você está ouvindo os nossos conteúdos. Deus possa recompensar aí tudo que vocês têm investido aí no nosso trabalho, viu? Eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, compartilhar aí o nosso audiobook para mais pessoas, já que o nosso conteúdo ele é todo voltado para uma vida cristã. Nós temos aí postado, né, experiências fantásticas de muitos homens de Deus que através da oração eles conseguiram chamar a atenção de Deus fazendo milagre na vida de pessoas. Então é uma alegria muito grande eu estar aqui sendo esse instrumento de vitória, instrumento missionário na sua vida e na vida de muitas pessoas, viu? Quero já convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa aí as notificações para que o YouTube possa estar enviando para você a sequência dos nossos conteúdos e fazendo assim você não vai perder nenhuma parte do nosso livro. Amém? Então vamos à continuação. Nós paramos no capítulo 4, Fé, e nós estamos nesse subponto aqui, desenvolva o conteúdo da oração. Então vamos lá. Uma vez que tenha concebido convicção e certeza de que recebeu o que pediu e o visualizou de acordo com o princípio de visualização, é tempo de mudar o estilo de sua oração. Você não pode continuar dizendo: Senhor, concede meu desejo, responde a minha oração, quando o Senhor já respondeu, pois essa seria uma oração de dúvida e não de fé. Depois de pedir algo a Deus em oração, devemos confessar: Deus, obrigada por me curar. Agradecer completa a cura. Lembre-se de que os sintomas podem continuar, mas a cura já está feita. Mesmo quando o Espírito Santo nos dá a convicção de que fomos curados, se continuarmos dizendo, Senhor, cura-me, Ele nos dirá, ouça, já curei você. Ou seja, nossa oração pode se transformar em uma confissão de incredulidade. Há ocasiões em que, quando oramos pela salvação de nossos filhos, Deus nos dá a convicção de que foram salvos. Ainda assim, os filhos não assistem os cultos e estão preocupados e ocupados com seus afazeres. E isso nos deixa duvidosos, porque existe um abismo enorme entre a convicção e a realidade. Nesse caso, você deve orar da seguinte forma: Deus Pai, chama meu filho mais velho, pois ele foi salvo. Faze minha filha se arrepender, porque foi salvo. Não permita que meu filho mais novo continue no mundo, pois o Senhor já o salvou. Esta é uma oração de fé. O mesmo acontece com outras áreas da vida. Por exemplo, se você se encontra orando por trabalho e Deus lhe dá a convicção, não deve orar: Senhor, dá-me trabalho, porque o Senhor o repreenderá dizendo: ouça, já lhe concedi um trabalho. Você deveria orar dessa forma: Deus, obrigada pelo meu novo trabalho, já que o Senhor o proveu para mim. Permite que eu o conheça logo. Glória a Deus, né? Quando você crê nas coisas que não são como se fossem, também é necessário que confesse essas coisas que não são como se fizerem. A oração do princípio de visualização não deve ser acompanhada de vãs repetições, mas de convicção. Subponto 2. Resista à tentação das circunstâncias negativas. Existem numerosos fatores que tentam nossa fé, mas você deve vencer as circunstâncias. Orar até obter paz e clamar a Deus com fervor. Visualizamos, cremos e concebemos o sonho de Deus. Entretanto, as circunstâncias nos levam
frustração, nos levam à frustração e ao desejo de querer abandonar tudo. Mas você não deve se ater a isso, porque esses são obstáculos que você mesmo deve vencer. O que se espera se transforma em certeza somente para aquela pessoa que vencer em paciência e tenacidade. Eu creio. Ai, mas é difícil crer. Isso aqui é mais um subponto. Não, na verdade não é subponto, né? Porque tá aqui uma expressão, não tem número não. É só para fazer a correção para vocês. Vamos lá. Foi na década de 1960, quando minha igreja crescia de maneira acelerada, que implementamos pela primeira vez as vigílias à sexta-feira. Nessa época, não existiam vigílias em meu país. Minha igreja foi pioneira em difundir as reuniões de vigílias em toda a Coreia. Naquela época, as reuniões de vigílias atingiam seu ponto máximo por volta das 4 horas da manhã no dia seguinte. Orávamos, cantávamos louvores e também eram muitos os testemunhos. O fervor da oração era tão grande que todos tinham a impressão de que a noite passava muito rápido. Lembro-me de que multidões se aproximavam da igreja para orar, recebiam cura divina e eram cheias do Espírito Santo. Foi em uma dessas reuniões que, logo depois de orar pelos enfermos, eu disse: há uma pessoa que foi curada de úlcera gástrica. De repente, um jovem se colocou em pé e gritou, dizendo: pastor, sou eu quem fui curado de úlcera. Eu creio, mas é difícil crer. Essa frase me chamou a atenção. Dizer que para ele era difícil crer era uma confissão sincera. O mesmo acontece com cada um de nós. Há ocasiões em que confessamos crer, mas para nós é difícil crer, porque a fé não é manipulável. Muito menos se trata de uma sensação. A fé é algo que supera a sensação e as circunstâncias. O jovem era um estudante da Universidade de Yonsei, que por causa da úlcera vomitava sangue e se encontrava a um passo da morte. Clamava a Deus por sua cura. Mas o problema era que crer era difícil para ele. Orei para que minha fé se pudesse... Vamos voltar aqui. Orei para que minha fé pudesse, de alguma forma, ser transmitida a ele. Impus as mãos sobre ele e comecei a orar com muito fervor. Eu sabia que primeiro deveria mudar a quarta dimensão do jovem, pois ele necessitava pensar e crer na cura, sonhar com o futuro e confessar a palavra. O jovem foi curado e tornou-se um grande homem de fé. Ingressou no Instituto Bíblico e hoje é um destacado pastor de uma igreja presbiteriana. Apesar de nosso esforço para preservar a fé é viver... Vamos voltar aqui. Apesar de nosso esforço para preservar a fé e viver por ela, o senso comum e o conhecimento do mundo nos levam à sombra da frustração. As circunstâncias continuam pressionando nossa vida, por mais que nos apeguemos à palavra de Deus e esperemos por um milagre. No entanto, temos de superar tais circunstâncias, porque Deus nos deu força para vencê-las. Você também pode tornar um vencedor.
Agora tem mais um ponto aqui. Rompa o gelo da incredulidade por meio da oração fervorosa. A Bíblia nos ensina que devemos crer que recebemos tudo o que pedimos em oração. Todavia, há ocasiões em que é difícil crer. E aí está o problema. Você tem de orar até crer que recebeu o que pede em oração. Mas lembre-se de que existe uma parede de gelo que impede o acesso à fé em crer que já recebemos a resposta à oração. É necessário romper o gelo, e ele não se rompe com o vento frio, mas com o calor da oração. É o calor da oração que consegue descongelar a parede de gelo. O motivo pelo qual muitas pessoas se frustram e não alcançam paz nem convicção é porque não conseguem romper o gelo. É quando o gelo é quebrado que podemos estender a mão para receber a resposta da oração e desfrutar de convicção e paz. Mateus 7, 7 e 8 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Jesus prometeu que nos responderiam uma escala muito maior do que o que pedimos ou entendemos. Devemos orar até obter convicção e, logo depois de haver rompido o gelo, temos de crer e confessar que recebemos o que pedimos em oração. Isaías 55, 6 e 7 salienta: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor e terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. O renomado pastor inglês Spurgeon disse: a oração é puxar a corda para baixo, a fim de que o sino do céu soe nos ouvidos de Deus. Então, deixa eu voltar aqui essa frase. O renomado pastor inglês Spurgeon disse: a oração é puxar a corda para baixo, a fim de que o sino do céu soe nos ouvidos de Deus. Ou seja, existe um sino sobre o ouvido de Deus e, se pusermos a corda para baixo, Deus escuta e responde às nossas orações. A oração de fé é o canal que transforma A oração de fé é o canal que transforma a desesperança absoluta em esperança absoluta. Há pessoas que criticam a atitude de orar em voz alta, mas a palavra de Deus diz em Jeremias 33:3: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clamar significa orar em alta voz. Salmos 145:19 diz: ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Devemos orar, clamar, até obter convicção e paz no coração. Deus responde às nossas orações quando clamamos com um desejo ardente. A gente vai agora para a parte 3. Confie a Deus a carga da vida da terceira dimensão. Vivemos em um mundo cheio de ansiedade e frustração. Mas descarregue a ansiedade e confie a Deus o pensamento negativo e o temor. Ponha seus olhos em Deus. O Senhor Jesus teve compaixão daqueles homens que estavam sobrecarregados e, em convite
a uma vida leve e tranquila. Disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. A carga de seu pecado é pesada, a carga da vida é pesada. Aqui, na verdade, é uma pergunta, né? Deixa eu voltar aqui para enfatizar com mais ênfase. A carga de seu pecado é pesada? Agora é uma pergunta para você também, né? Porque você está acompanhando aí a narração do livro, mas você também está meditando na palavra do Senhor em cada frase que a gente está lendo. Então é importante que você também aguce os seus ouvidos para a reprodução desse áudio, ou seja, você está assistindo esse vídeo, mas com o coração aberto, porque a repetição ela é didática e tudo que a gente está falando aqui a gente está lendo, mas eu creio que o Espírito Santo é aquele que vai convencer você, até mesmo criar um plano de estudo, pegar alguns trechos que você está ouvindo para fazer aí uma pregação, fazer um esboço, para ministrar para alguém algumas frases, e o próprio Espírito Santo vai gerar o entendimento nos corações. Então, vou voltar aqui, viu? A carga de seu pecado é pesada? A carga da vida é pesada? O jugo do diabo é pesado? A carga de sua enfermidade é pesada? A carga da sobrevivência é pesada? A carga da vida é triste? A carga da morte é dolorosa? Não se preocupe, diz Jesus. Não se sobrecarregue. Eu a tomarei sobre mim. Visto que eu já levei sobre mim toda a carga na cruz, você deve somente confiar, obedecer e descansar à sombra de mim, minhas asas. Glória a Deus. Não é emocionante esse convite? O Senhor é meu pastor. Tenho o costume de trazer à memória o seguinte versículo bíblico sempre que o medo aterroriza a minha vida. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Salmo 91, 5 ao 7. A palavra de Deus é viva e eficaz. A terra e os céus passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. A palavra age ainda hoje. Quando a conhecemos, cremos em seu poder. Quando a visualizamos e a confessamos. A sociedade correra. Vamos voltar aqui. A sociedade coreana atravessa o vale da ansiedade. O medo da guerra oprime o coração do povo. O conflito que envolve a questão nuclear com a Coreia do Norte e a guerra no Iraque são questão nuclear com a Coreia do Norte e a guerra do Iraque. São alguns dos fatores que alimentam a tensão. Vimos a calamidade da guerra no Iraque, e isso causa uma tensão maior por causa do temor da possibilidade de uma guerra na Península Coreana. Procuramos aparentar paz, mas, na verdade, é impossível desfazer o temor da ansiedade. Outra questão é o conflito de ideias na área política, por causa da brusca mudança geracional. A geração jovem critica, vamos voltar aqui. A geração jovem critica a geração adulta de conservadores, enquanto os adultos criticam a nossa geração por ser extremamente reformista. Dessa forma, nosso país se dirige novamente para o caos e o conflito. Outro problema é a crise econômica. Disse que
As exportações não caíram, no entanto, a economia do país se encontra em crise. A taxa de endividadores, de desemprego e os preços estão em pleno aumento, o que provoca ansiedade entre os trabalhadores. Além do mais, uma epidemia não identificada de ordem chinesa ameaça a vida de muitos sul-asiáticos e europeus. Existem numerosas enfermidades que os médicos não podem identificar. Meu Deus. Você vê que nesse livro aqui já está falando, né? Existe uma epidemia não identificada. Praticamente aqui, eu estou lendo, irmãos, nesse livro, mas eu tenho a impressão que ele está falando da Covid-19, né? Muitos anos atrás que esse livro foi escrito, muitos anos mesmo, né? Porque esse livro aqui é um livro emprestado, com um pastor que me emprestou. Mas eu estou pasma com essa parte aqui, eu vou voltar a ler, porque a repetição ela é didática, e eu vou voltar a essa parte. Outro problema é a crise econômica. Disse que as exportações não caíram, no entanto, a economia do país se encontra em crise. A taxa de endividados, de desemprego e os preços estão em plano alto, o que provoca ansiedade entre os trabalhadores. Além do mais, uma epidemia não identificada de origem chinesa ameaça a vida de muitos sul-asiáticos e europeus. Existem numerosas enfermidades que os médicos não podem identificar. Meu Deus, eu vou marcar aqui. Vou só pedir para vocês aguardarem só um instante para marcar aqui esse ponto. Porque é muito forte essa parte aqui, né? Nós vemos que na época da Covid-19 apareceu tanta gente falando que avisou. Meu Deus, vamos lá. Como consequência, o número de centros de controle mental aumentou dramaticamente. Atualmente, publicam-se mais de 100 livros que tratam sobre controle mental e autoajuda, e cada vez é maior o número de pessoas que buscam os bruxos e os psicólogos. O século XX foi uma história de guerras. Entre 120 e 180 milhões de pessoas morreram somente no século XX por causa de massacres e guerras entre 1945 e 1990. Só houve 3 semanas sem guerra. Ainda assim, são muitos os fatores que nos fazem atravessar o vale de temor e da ansiedade, tanto em termos nacionais como mundiais. A sociedade não está nos bruxos, nem... Vamos voltar aqui, gente. A solução não está nos bruxos nem nos psicólogos. A solução está somente em Jesus Cristo, nosso pastor Jesus Cristo, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, toma pela mão quando atravessamos o vale da sombra da morte. Tomados pela mão de Jesus Cristo, podemos atravessar pelo vale da sombra da morte, porque somente o Senhor pode guiar-nos com sua vara e seu cajado. A vara do Senhor representa a direção do Senhor. João 10:3 diz: o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. O Senhor é o nosso pastor, e somos suas ovelhas. O Senhor conhece cada um de nós pelo nome, nos guia com sua vara e nos chama pelo nome.
Subponto 4. Aprenda a viver pela fé. Aprenda a viver pela fé e a caminhar com Deus. Tenha um encontro pessoal com o Espírito Santo. Medite na palavra de Deus e tenha comunhão com homens de fé. Somos seres vulneráveis, porque o homem é um ser finito. Vamos voltar aqui. Somos seres vulneráveis, porque o homem é um ser finito. Procuramos levantar-nos aqui e ali, mas tornamos a cair. Deus, no entanto, tem compaixão de nós e quer proteger-nos. Isso não é uma maravilha? Deus nos deu sua palavra para que, por meio dela, possamos vencer o mundo, assim como nos deu o Espírito Santo, o Consolador, para sustentar-nos. E não somente isso, Deus nos abençoa com a comunhão entre irmãos. Devemos prosseguir meditando na palavra e mantendo uma estreita comunhão com o Espírito Santo e nossos irmãos na fé. A fé cresce pela palavra. D.I. Moody, o evangelista que transformou os Estados Unidos da América no século XIX, logo depois de sua conversão, não conseguia deixar de cambalear em sua vida espiritual, apesar de seu esforço. Até que um dia decidiu ir ao monte orar e participar de campanhas evangelísticas. No entanto, a unção não durava mais do que um mês. Foi então que Moody, frustrado, disse: "Parece que meu coração é como aquele terreno pedregoso, onde não pode crescer a semente da palavra." Em um desses dias, quando repentinamente buscou na palavra a passagem de Romanos 10, 16 e 17, que diz: "No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem?" Consequentemente, a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvir mediante a palavra de Cristo. Ao ler esse trecho da Bíblia, Moody se deu conta de algo impressionante, que o fundamento da fé é a palavra, e que o ato de ouvir a palavra de Cristo sustenta a fé. A partir desse instante, Moody começou a meditar na Bíblia todos os dias pela manhã, bem cedo, e a orar pelo crescimento de sua fé. Confessar, falar e agir pela palavra foram elementos-chave que Moody usou para desenvolver sua fé. Foi logo depois dessa experiência que Moody se converteu em um gigante da fé e conseguiu transmitir ao mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. Esse evangelista disse: "A Bíblia foi meu leito quando eu mais necessitava, minha lâmpada quando tudo era escuridão, minha ferramenta na hora de trabalhar, meu instrumento musical quando louvava, meu mestre guia em meio à minha ignorância, e minha rocha quando eu cambaleava." Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai continuar lendo, gente, porque tem umas 2 páginas ainda para a gente terminar esse capítulo 4, viu? Vamos continuar aí acompanhando a leitura. Um salto de fé por meio do Espírito Santo. João Wesley, o pastor que implantou a Igreja Metodista e transformou a Inglaterra no século XVIII, consagrou-se a Deus quando era apenas um simples estudante da Universidade de Oxford e foi enviado aos Estados Unidos como missionário. No entanto, sua obra missionária terminou sendo um fracasso. Uma grande crise de fé arrasou a sua vida e, frustrado, decidiu regressar a seu país natal. Na viagem de regresso à Inglaterra,
uma grande tempestade começou a ameaçar a vida de muitos tripulantes que viajavam no navio, incluindo ele mesmo. Mas alguns morávios a bordo se mantiveram firmes na fé e não deixavam de louvar a Deus. Isso causou um impacto na vida do pastor Wesley. Em 24 de maio de 1738, João Wesley experimentou o poder do Espírito Santo em Oldelagat, Londres. O pastor Wesley lembrou-se do ocorrido dessa maneira. Aquela noite, me fiz presente em uma campanha evangelística em Oldelagat, quase que obrigado por causa de um amigo. Alguém começou a ler a introdução do comentário de Romanos, escrito por Martinho Lutero. E passados 15 minutos das 9 horas da noite, meu coração começou a bater em meio a um fogo ardente, quando escutava o pregador falar que a fé em Jesus Cristo transformava nosso coração. Aí temos aqui um comentário no rodapé inferior do livro que eu vou ler para vocês, viu? Originários da Morávia. A Morávia é uma região da Europa Central, formada hoje em dia a parte oriental da República Checa. Fonte, aí tem aqui uma referência da internet. Vamos continuar aqui. Aquela noite entendi claramente que por meio da fé com Jesus Cristo recebi o perdão dos pecados, a justificação pela fé e a salvação. Então essa parte aqui é a continuação do que eu comecei a ler, né? Aquela noite, né? O trecho do livro do João Wesley. Wesley tinha conhecimento do que tratava o livro de Romanos, mas seu conhecimento era só intelectual. Naquela noite, porém, em meio a um fogo ardente e ao mesmo tempo extravagante, ele se deu conta de que o perdão de pecados e a justificação eram recebidos por meio da fé. Uma luz iluminou seu espírito e uma alegria indescritível inundou seu coração. Depois dessa experiência, ele começou a transformar a Inglaterra com o Evangelho. Após muitos anos, quando as pessoas lhe perguntavam qual foi a força que o impulsionou a pregar o Evangelho, ele respondeu: foi o fato de abraçar o fogo do Espírito Santo. Aquele fogo que um dia conheci em Oldelagat. Somente o fato de conhecer a verdade não modifica nossa vida. Temos de entender e experimentar a verdade por intermédio do Espírito Santo para ter esse tipo de fé e valor que supera toda turbulência e adversidade. O pastor Wesley fez crescer a estatura de sua fé por meio da comunhão com o Espírito Santo. Enchamos o nosso coração com o fogo do Espírito Santo, como fez João Wesley. O Espírito Santo que desceu sobre Wesley deseja estar conosco neste mesmo instante. É ele quem nos ajuda a compreender e a recordar a palavra. A fé da quarta dimensão cresce por intermédio do Espírito Santo. A fé não é uma criação nossa, mas, sim, uma graça dada por Deus, um produto do Espírito Santo. Romanos 8, 26, 27 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com grandes gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os nossos corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a verdade de Deus.
de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo intercede, guia e ensina em cada passo de nossa vida. É por meio do Espírito Santo que conseguimos entender a palavra e a vontade de Deus Pai e de Jesus Cristo. A fé unificada entre irmãos. Aqui é mais um subponto. Esse aqui é um título. A fé unificada entre irmãos se torna uma fé muito mais sólida e firme. A Bíblia ensina: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Além do mais, Deus abençoa um lugar pela presença de um justo. Por meio de comunhão com os irmãos, podemos entender o reino dos céus e vencer o mundo com mais facilidade. Também podemos ser uma fonte de inspiração para muitas almas. Em 1969, o ex-presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, teve um diálogo privado de 30 minutos com o evangelista Billy Graham, quando se encontrava em estado muito grave. Em uma das salas do hospital militar em Uruguai, ao finalizar a conversa, o presidente Eisenhower suplicou ao evangelista que permanecesse por um pouco mais de tempo, dizendo: pastor, quero continuar conversando com o Senhor. Não se vá, por favor. Bem, pois tem algo mais para dizer. Pastor, ainda não estou certo de poder encontrar-me com Deus. Poderia ajudar-me? Para receber o perdão dos pecados, salvação e poder ser chamado filho de Deus, basta crer em Jesus Cristo, que sofreu a morte na cruz e ressuscitou por nós. Não é por algo que nós façamos. Billy Graham, tomando a mão do presidente Eisenhower, orou por ele. O presidente, com lágrimas nos olhos, disse: pastor, obrigada. Agora sim, estou preparado para encontrar-me com Deus. Tenho paz no coração. O presidente Eisenhower faleceu em meio a essa paz. A oração da fé do evangelista Billy Graham fez que tivesse paz antes de sua morte. Dessa forma, se você sente que lhe falta fé, busque um companheiro na fé, pois sua oração pode ser de grande ajuda. A oração de fé entre irmãos traz paz e convicção. A escola da fé é um curso que dura toda a vida. Aqui é mais um subponto, tá, gente? Mais um título aqui que a gente vai estar discorrendo aqui. Temos de viver firmando nossos passos na fé, visualizar o reino dos céus e preservar a esperança, por mais que a realidade nos pareça obscura. Não devemos olhar as circunstâncias, mas sim olhar para Deus, prosseguir em uma vida de fé, ativa e positiva, porque Deus fará todas as coisas concorrerem para o nosso bem. Para tanto, necessitamos fazer da fé um hábito espiritual. Devemos desejar o crescimento de nossa fé por meio da palavra, da comunhão com o Espírito Santo e com os irmãos na fé. Dessa forma, viver pela fé é a chave para experimentar o milagre de Deus. Viver pela fé não é algo que se consegue da noite para o dia, mas trata-se de um curso que dura toda a vida. Por isso, o hábito é muito importante. Os grandes homens de fé que aparecem na Bíblia são homens que apareceram e aprenderam. Vamos voltar aqui. Os grandes homens de fé que aparecem na Bíblia são homens que aprenderam a viver pela fé e forjaram sua vida vivendo pela fé. A fé da quarta dimensão é um elemento que cresce por meio da aprendizagem. Glória a Deus. Nós terminamos aqui, irmãos,
esse capítulo 4, porque o capítulo 4 ele está dividido em vários temas, né? Então aqui nós terminamos a leitura, mas tem aqui umas... É como se fosse um questionário, né? Nessa página aqui a gente vai só concluir esse questionário. Eu já peço para você que estiver nos acompanhando, se for possível, pegue uma caneta com papel, né? Porque aqui são várias perguntas que é importante você refletir aí com o Espírito Santo, né? Vamos lá. Lista de verificação do capítulo 4. Do capítulo 4 que fala da fé. Vamos lá. 1. Use o princípio de visualização. Observe a meta que não se vê como se fosse. Veja a substância. Conceba um desejo. Crie que ele se realizou e ore. 2. Resista à tentação das circunstâncias negativas. Existem numerosos fatores que tentam nossa fé, mas você deve vencer as circunstâncias, orar até obter paz e clamar a Deus com fervor. 3. Confie a Deus a carga da vida da terceira dimensão. Vivemos em um mundo cheio de ansiedade e frustração, mas descarregue a ansiedade e confie a Deus o pensamento negativo e o temor. Ponha seus olhos em Deus. 4. Aprenda a viver pela fé. Aprenda a viver pela fé e a caminhar com Deus. Tenha um encontro pessoal com o Espírito Santo. Medite na palavra de Deus e tenha comunhão com homens de fé. A gente continua aqui. Antes de usar esta autoavaliação, esta autoavaliação é um forte elemento que o ajudará a aplicar os 4 elementos da 4ª dimensão: mentalidade, fé, sonhos, palavra. Utilize-a uma vez que tenha lido todo o livro. Pratique um elemento por semana, não mais de um. Verifique suas ações todos os dias e marque-os, ou X de acordo com a avaliação. Você experimentará uma transformação maravilhosa em sua vida no período de 1 a 4 meses. Apliquei o elemento ao menos uma vez. Tentei aplicá-lo, mas os resultados não foram satisfatórios. Não consegui aplicá-lo. Mude sua fé. Separei um tempo para ler a palavra e orar. Esforce-se em ler pelo menos capítulos e orar minutos por dia. 2. Orei concentrando-me nas petições em relação às quais não estava convicto. Escreva em uma folha de papel suas petições e ore concentrando-se naquelas em relação às quais não estava convicto. 3. Confie a Deus todo tipo de ansiedade. Determine não guardar nenhum tipo de ansiedade. 4. Tive minimamente comunhão com um irmão ou irmã na fé. Converse sobre a fé por meio de um encontro, telefonema ou e-mail com um irmão ou irmã de fé. No caso aqui, eu vou acrescentar o WhatsApp, né? Porque a gente se fala muito pelas redes sociais e principalmente pelo WhatsApp, né? Que é um aplicativo de conversa. E aqui, quando o autor do livro está falando sobre conversar sobre fé por meio de um encontro, telefonema ou e-mail, nessa época não existia essa ferramenta que é o WhatsApp, né? Como hoje existe, eu vou estar acrescentando aqui por conta própria, que no livro não tem, mas você vai entender o teor dessa mensagem. Vamos continuar, está terminando. Se você transformar a fé da 4ª dimensão, sua vida da 3ª dimensão será transformada. Fé. Se podes, disse-lhe Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. Semana, conteúdo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 1. Separei um tempo para ler a palavra e orar. 2. Orei concentrando-me nas petições em relação às quais não estava convicto. 3. Confiei a Deus todo tipo de ansiedade. 4.
tive minimamente comunhão com o irmão ou irmã na fé. Então, irmãos, chegamos aqui ao final do capítulo 4. Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tive alguns problemas aqui, né, de gaguejar um pouquinho, né, é muito ruim para quem está ouvindo. A gente precisa voltar a frase, mas por um lado é bom também que a repetição ela é didática. Eu quero louvar a você que ficou comigo até agora. Não deixe de, antes de sair do vídeo, curtir, compartilhar, coloque um comentário, mesmo que seja uma crítica, para mim vai ser muito bem-vinda, porque isso ajuda no nosso crescimento, né, como leitora, como narradora do livro e como obreira da casa do Senhor, e principalmente a gente aqui como influenciadora digital, que é o nosso papel, influenciarmos, levarmos o evangelho de Boas Novas para muitas pessoas, viu? E o compartilhamento é muito importante, porque você fazendo assim vai estar também nos ajudando e com certeza vai sinalizar para a plataforma do YouTube que o nosso conteúdo ele é muito útil, ele é informativo, ele é didático. E se você conseguir sinalizar isso para o YouTube através dos seus atos, né, dos seus procedimentos aqui, pode ter certeza que isso vai se configurar no mundo espiritual como uma semeadura para o próximo de algo muito bom, viu? Fiquem todos com Deus e até a continuação do nosso próximo, a continuação dos próximos capítulos, em nome de Jesus. Amém.